Vamos estudar a providência da restauração centralizado na família de Adão. A primeira família, os primórdios da história humana. Então, quando nós pensamos na providência da restauração centralizado na família de Adão, porque mesmo que a queda tenha resultado, e esse é o resultado da falha humana, Deus foi quem criou o homem. Porque Deus criou o homem, Deus se sente responsável para salvar esse homem decaído. Portanto, Deus iniciou imediatamente, após a queda de Adão e Eva, a sua providência para restaurar o homem ao estado original, não decaído. A família de Adão, que estabeleceram um fundamento para o Messias, para ser salvo, é claro que era necessário o Messias. Desde quando se fez necessário a salvação? Desde que o homem pecou. Quem é que precisa de médico? Quem está doente. Quem é que precisa de um salva-vida? Quem está se afogando. Quem é que precisa de um salvador? Quem tem pecado. E quando foi o primeiro pecado? Em Adão. Então, depois que Adão pecou, se fez necessário enviar o Messias para dar salvação. E como nós vamos estudar agora, analisar agora, logo após a queda, o pecado de Adão e Eva, Deus começou a providência de preparação para enviar o Messias. Devido à ligação de sangue de Adão com Satanás, ele estava na posição de meio caminho, relacionando-se com Deus e com Satanás. Para uma pessoa decaída que está na posição de meio caminho, ser purificado, voltar ao lado de Deus, deve estabelecer os fundamentos para receber o Messias, como nós vimos na conferência anterior, da providência da restauração. Deve cumprir uma condição de indenização. Então, como foi a ampliação dos princípios da restauração na família de Adão? Deus criou Adão e Eva. E Deus deu mandamento para Adão e Eva de não comer do fruto. Mas Adão e Eva comeram do fruto. Isto foi a vontade de Satanás. E Adão e Eva, primeiramente, em primeiro momento, tiveram 2 filhos. O primeiro filho, o filho mais velho, chamado Caim. E o segundo filho, o filho mais novo, chamado Abel. Abel pastoreava gados e Caim, agricultor. Então a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Vejamos por quê. Esses detalhes. O que vai acontecer nessa situação? Nesse momento, Caim sente ciúme de Abel e finalmente mata Abel. Então vamos entender, Caim e Abel, eles têm que fazer o fundamento de fé, ou seja, dentro da família de Adão, para essa providência da restauração ser realizada na família de Adão, os membros de sua família tiveram que fazer determinadas condições de indenizações para restaurar o fundamento de fé e o fundamento de substância. Então eles tinham que realizar o fundamento de fé e depois o fundamento de substância, porque o fundamento de fé mais o fundamento de substância é o fundamento para receber o Messias. Se recebesse o Messias, liquidava o pecado original e assim, liquidando o pecado original, tornando-se uma substância unida com Deus, realizando-se o reino dos céus. Quando os membros da família de Adão estabelecessem fundamento de fé mais fundamento de substância, recebendo o Messias, nesse fundamento, o Messias poderia vir dentro da família de Adão, restaurando toda a família. Mas vamos analisar primeiro o fundamento de fé. Para restaurar por indenização o fundamento de fé, o homem decaído deve estabelecer um objeto condicional. Devido à sua descrença, Adão perdeu a palavra de Deus, a qual havia sido dada a ele, a fim de cumprir a condição necessária para estabelecer o fundamento de substância. Ele caiu à posição onde não poderia tão cedo receber a palavra de Deus diretamente. Para restaurar o fundamento de fé, Adão teve que fielmente oferecer de maneira aceitável para Deus alguns objetos condicional, substituindo a palavra. Então o homem perdeu a palavra, alguns objetos vai substituir esta palavra.
Então Adão perdeu a palavra devido à sua falta de fé. Ele caiu. Não pode receber mais a palavra diretamente. Para restaurar o fundamento de fé, precisa o objeto condicional em lugar da palavra, de acordo com a vontade de Deus e com a fé. Lemos mais e entendemos mais. Para a família de Adão, esse objeto era a oferta de um sacrifício. Para restaurar o fundamento de fé, deve haver também uma figura central. Seria natural que a figura central na família de Adão fosse o próprio Adão. Contudo, não há nenhum registro bíblico onde encontra Adão oferecendo algum sacrifício. Então, não foi Adão que fez o fundamento de fé. Não foi Adão que fez a oferta simbólica, porque Adão caiu, causando a maior aflição a Deus, e Adão estava com uma natureza dividida, em uma posição de meio caminho, servindo a dois senhores. Ao invés, seus filhos Caim e Abel fizeram esta oferta. Vejamos a razão disto. Então, quando nós analisamos, Adão está pertencendo a dois senhores, Deus e Satanás, com uma natureza dividida, bem e mal. Por isso, Deus não pode trabalhar com o homem que está servindo a dois mestres. Por isso, quem vai substituir Adão, assumindo a posição de figura central, é Abel. Então, Abel é a figura central, o cordeiro que Abel ofertou é o objeto condicional e o período de tempo para fazer a oferta. A razão por que Adão não pôde fazer oferta, primeiro, estava numa posição fora do princípio, tratando com dois mestres. O homem foi criado para tratar somente com um Senhor. Deus não pode operar providência com ser algum que trata com dois senhores. De acordo com o princípio da criação, os seres humanos foram criados para atender somente a um mestre. Deus não pode conduzir sua providência em conformidade com um princípio, com alguém que atende a dois mestres. Como a Bíblia diz, não podemos servir a dois senhores. Ou há de amar um e odiar o outro. Se Deus aceitasse Adão e sua oferta, Satanás usaria sua ligação de sangue com Adão como uma condição através da qual reivindicasse também Adão e sua oferta. Nesse caso, Adão estava colocado na situação fora do princípio de servir a dois mestres, Deus e a Satanás. Deus, não podendo conduzir tal providência fora do princípio, adotou o curso de simbolicamente dividir Adão, que incorporava ambos o bem e o mal, em duas entidades, uma representando o bem e a outra representando o mal. Então, quando nós pensamos, alinhando com o princípio, por esta razão Deus deu dois filhos a Adão, representando o bem e o mal, e estabeleceu-os em posição onde cada um trataria somente com o mestre, Deus ou Satanás. Depois de feito esse arranjo, Deus pediu aos filhos de Adão para oferecer sacrifícios separadamente. Caim e Abel eram ambos filhos de Adão. Qual deles representava o bem, se relacionava com Deus? E qual deles representava o mal e integraria com Satanás? Caim e Abel eram ambos fruto da queda de Eva. Portanto, sua posição relativa foram determinados de acordo com este curso. A queda de Eva consumou-se através de dois relacionamentos distintos, de amor ilícito. O primeiro foi a queda espiritual, através do seu ato de amor com o arcanjo. O segundo foi a queda física, através de seu ato de amor com Adão. Certamente, os dois relacionamentos foram atos decaídos. Contudo, entre os dois, o segundo ato de amor estava mais alinhado com o princípio. Era mais perdoável do que o primeiro. O primeiro ato decaído de Eva foi motivado por seu desejo excessivo de desfrutar daquilo que para ela ainda não era o momento. Então vejamos, Adão não pode fazer oferta. Por quê? Adão está com uma natureza dividida. Natureza original servindo a Deus,
mas adquiriu a natureza decaída servindo o mal. Ele não pode ser a figura central. Então Deus vai fazer um arranjo aqui. Deus vai dividir Adão em dois simbolicamente. Deus deu 2 filhos para Adão, claro, o filho mais velho, Caim, e o filho mais novo, Abel. A primeira queda de Eva foi com o arcanjo. Então é claro que essa primeira queda, muito distante do princípio. A segunda queda de Eva foi com Adão, uma queda mais próxima do princípio. Por isso, então, cada um dos filhos vai representar uma queda e vai representar um lado, né? Então, Caim, o filho mais velho, representando o lado do arcanjo, Satanás, e o filho mais novo, Adão, representando o lado de Deus, o Abel, né? Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Caim e Abel eram ambos frutos da queda de Eva. Portanto, suas posições relativas foram determinadas de acordo com este curso. A queda de Eva como arcanjo, fora do princípio. A queda de Adão e Eva, mais dentro do princípio. Os 2 filhos, um vai representar o lado do bem e um vai representar o lado do mal. Então, Caim representou o lado do arcanjo e Adão representou o lado de Deus. Esse desejo conduziu ao consumar um relacionamento de amor sexual fora do princípio com o anjo. Esse desejo de Eva de abrir os seus olhos consumou-se a este pecado. Em comparação, o segundo ato de Eva foi motivado por seu desejo ardente de retornar para o seio do amor de Deus, após ela ter compreendido que aquele ato era um ato ilícito fora do princípio. Esse desejo conduziu ela a consumar um relacionamento com Adão, seu futuro esposo, de acordo com o princípio, mas perdoável por Deus, mas dentro do princípio. Pelo fato de Caim ser o primeiro fruto do amor de Eva, representando o primeiro ato de seu amor decaído com o arcanjo, ele foi para representar o lado decaído, o lado de arcanjo Lúcifer, né, o lado de Satanás. Ele estava em uma posição de relacionar-se com Satanás. Pelo fato de Abel ser o segundo fruto do amor de Eva, representando o segundo ato de amor, decaído com Adão, também é pecado, decaído com Adão, ele foi escolhido para representar o bem. Ele estava em uma posição de se relacionar com Deus. Então aí, nós vamos ter agora os 2 filhos, Caim e Abel, cada um representando um ato do amor de Eva. O filho mais velho, Caim, então, representava esta primeira queda. O segundo filho, Abel, representava aqui a segunda queda, então a queda espiritual de Eva com o arcanjo. Aí Caim representou essa queda. Ficou numa posição de tratar com Satanás. Adão e Eva, a queda física, mais perdoável, mas dentro do princípio, porque desde o princípio Adão era destinado para ser o esposo de Eva. O filho Abel, o segundo filho, representou o segundo ato, né? Então cada um agora vai tratar com o Senhor, com o Mestre. De acordo com esse princípio, Deus colocou Caim e Abel em uma posição onde cada um poderia tratar somente com o Mestre. E pediu que eles fizessem a oferta, como está em Gênesis 4, do 1 ao 16. Então Adão juntou-se à sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem chamou Caim. Depois teve outro filho, a quem chamou Abel. Então veja que a Bíblia está falando que Adão e Eva gerou 2 filhos. Abel tornou-se pastor de gado, enquanto Caim trabalhava na terra. Quando chegando o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta feita de produtos da terra. Abel fez o mesmo, mas com o primogênito e melhores do seu gado. E o Senhor agradou-se de Abel, de sua oferta, e não se agradou Caim e sua oferta. Então veja que Deus, de acordo com a Bíblia, aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. O apego de Satanás pelo filho mais velho. Como nós vimos, Caim era o primogênito. O primogênito é o primeiro filho. Tem o direito da primogenitura. Satanás sabia disso, que Caim seria tão precioso como o primeiro filho. Por isso, Satanás vai se apegar ao primeiro filho, ao filho ali mais velho. Satanás dominou o mundo da criação e tomou o Caim. E assim, por isso, Deus ficou com o segundo filho, o filho Abel. Então, quando nós lemos na Bíblia
alguns versículos falam do agrado de Deus pelo segundo filho. Gênesis 4, do 4 ao 5. Agradou o Senhor de Abel de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Então veja que porque Caim representou aquela primeira queda, né, do ato de Eva com o arcanjo, Deus então não se agradou da oferta de Caim. Gênesis 25 a 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão de tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Isso aqui Deus está falando para Rebeca, né, a esposa de Isaac, né? Então, veja que Deus está falando que o filho mais velho deve servir ao mais novo, né? Ou seja, então o mais novo como representante de Deus. Também aqui em Gênesis 48, do 14 ao 19. E Jacó pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, o mais novo. Veja, olha, com a mão direita, o lado de Deus está abençoando Efraim, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos. Embora Manassés fosse o primogênito mais velho, vendo José que o seu pai puseram a mão direita sobre a cabeça de Efraim, disse: não é assim, meu pai, pois o mais velho, primogênito é Manassés. E Jacó respondeu: eu sei, ele também será grande, contudo, seu irmão é maior do que ele. Então veja a escolha aqui de Deus pelo filho mais novo. Malaquias 1, 2 a 3. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Não foi Esaú irmão de Jacó, todavia amei Jacó e aborreci Esaú. Nós sabemos que Esaú e Jacó eram 2 irmãos. E aqui está dizendo que Deus amou o segundo filho Jacó e aborreceu o primeiro filho Esaú. Então veja essa posição de Abel como representante de Deus, né? Porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Primeiro, Abel estava numa posição que podia tratar com Deus diretamente, ofertou pela fé de acordo com a vontade de Deus. Então Abel fez a sua oferta com um coração devoto para Deus, e é por isso que mesmo o homem sendo decaído, se ele estabelece a condição, Deus também pode aceitar, porque Abel também era decaído, Abel também tinha pecado, e Deus aí trabalhou com Abel. Então Abel estabeleceu o fundamento de fé que a família de Adão tinha que fazer. Agora Deus não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Será que Deus odiava Caim? Claro que não. Porque Caim estava em uma posição de relacionar-se com Satanás, e isso dava o direito de Satanás sobre a oferta. Deus não poderia aceitar a oferta de Caim, a menos que fosse feita uma condição que justificasse essa aceitação. E era Caim que tinha que fazer a condição para justificar esta aceitação. Então veja, por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Será que Deus odiava Caim? Não. Essa posição de Caim, né, de representar o lado do mal, era a posição justamente que representava Satanás. Então Caim, ele deveria estabelecer as condições que justificassem a aceitação. Então ele decaído, Abel também decaído, mas Abel fez a oferta com um coração diferente. Como Caim representava o lado do arcanjo. Então tem certos elementos adquiridos com a queda que o Caim tinha que eliminar. E nós vamos falar já já desses elementos. Porque o homem decaído, numa posição que vai tratar com Satanás, ele deve fazer certa condição de indenização para restaurar ao lado de Deus, voltar ao lado de Deus. Então essa condição que o homem tem que fazer para eliminar esse elemento adquirido com a queda é a condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Qual foi a natureza decaída manifestada com a queda de Adão e Eva? Deus aceitou a oferta de Abel. Então Abel estava numa posição que relacionava com Deus. Ele fez a oferta de uma maneira aceitável a ele. Desta maneira Abel estabeleceu
com sucesso o fundamento de fé na família de Adão. Por isso que no livro de Hebreus 11:4 está escrito: pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Então, de acordo com a Bíblia, o coração de Abel, o zelo de Abel, a união com Deus foi diferente. Por isso, a Bíblia está dizendo que Deus aceitou a oferta de Abel. Então, Abel estabeleceu o fundamento de fé dentro da família de Adão. Então, veja que Deus não podia trabalhar com Adão diretamente, porque Adão estava com a natureza dividida, pertencendo a dois senhores. Então Deus vai fazer um arranjo, vai dividir Adão em dois filhos, Caim e Abel. Abel, pastor de gado, Caim, plantador da lavoura. Os dois trazem oferta perante a Deus. Abel, um primogênito do seu rebanho. Caim, fruto da sua lavoura. Caim representava o lado do arcanjo, o primeiro fruto do amor de Eva. Representando aquele primeiro ato, embora os dois fossem filhos de Adão. Abel também tem natureza decaída. Mas como Caim representou o primeiro ato, Deus aceitou a oferta de Abel. Então, mesmo ele sendo decaído, mas veja que ele ofertou de maneira diferente, com maior sacrifício, maior devoção, maior piedade filial, buscando o coração de Deus, ofertou centralizado na sua mente original. O fundamento de fé está pronto para receber o Messias e da família de Adão. Mas eles têm que fazer o fundamento de substância, porque o fundamento para receber o Messias é fundamento de fé, mas fundamento de substância. E o fundamento de substância, vamos analisar. Se Caim tivesse cumprido a condição de indenização para remover a natureza decaída, veja que quem tem que eliminar a natureza decaída é Caim. Deus teria aceitado a sua oferta com alegria. O fundamento de substância teria então sido estabelecido dentro da família de Adão. Se Caim faz a condição para eliminar a natureza decaída, Deus aceitava a sua oferta com alegria. E aí então eles poderiam estabelecer o quê? O fundamento de substância. Se ele tivesse feito dessa forma, o fundamento de substância teria então sido estabelecido dentro da família de Adão. Se Abel já tinha êxito no fundamento de fé, e se agora Caim tem êxito no fundamento de substância, tem fundamento para receber o Messias. Para remover a natureza decaída, o homem deve fazer uma condição de indenização de acordo com o princípio da restauração por indenização, percorrendo um curso inverso, o processo através do qual os seres humanos iniciaram adquirindo a natureza decaída. Então, como foi que Adão e Eva adquiriram a natureza decaída? Quando o arcanjo Lúcifer sentiu ciúme, inveja, amor diminuído, isso nós aprendemos na nossa segunda palestra, segunda conferência, a queda humana. Quando nós percebemos que ele sentia menos amor, ele teve esse sentimento. E aí ele multiplicou essa natureza decaída para Adão e Eva. Agora, Caim está aqui representando esse homem decaído na família de Adão, que tem que remover essa natureza decaída. Então, quando nós pensamos o fundamento de substância, essa condição substancial que permite eliminar a natureza decaída, Caim, ele tinha que estabelecer essa condição de indenização para eliminar a natureza decaída, porque ele representava o arcanjo. Veja que o arcanjo sentiu ciúme e inveja, matando Adão e Eva espiritualmente. Então, Caim, ele tem que eliminar essa base, por isso Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim não poderia sentir nem ciúme, nem inveja, nem ódio, nem rancor. Se ele eliminasse a natureza decaída, Deus podia aceitar a sua oferta com alegria. Caim tinha que trilhar o curso inverso ao do arcanjo. O homem decaído deve eliminar a natureza decaída como uma condição de indenização, trilhando o curso inverso, no qual adquiriu as naturezas decaídas. O arcanjo caiu porque não amou Adão. Ao invés, ele teve ciúme de Adão. Então veja que o arcanjo sentiu, ele manifestou primeiro essas naturezas decaídas. Esta foi a causa da primária característica da natureza decaída: falha
em tomar um ponto de vista de Deus. O arcanjo deveria ter amado Adão e Eva com o mesmo ponto de vista de Deus. Mas ele não amou. Ele manifestou essa natureza decaída de não tomar um ponto de vista de Deus e amar outro. Para remover essa natureza decaída, Caim, que estava na posição de arcanjo, teria que tomar o ponto de vista de Deus em amar Abel, que estava na posição de Adão. Então Deus deu chance, Deus deu oportunidade para que Caim eliminasse essa natureza decaída, trilhando um curso inverso, porque Caim representava o lado do arcanjo. Então veja que o arcanjo não amou Adão do ponto de vista de Deus. Ao contrário, ele assassinou Adão. Então Deus vai colocar alguém representando o lado do arcanjo, para amar alguém representando o lado de Deus, para tomar essa posição, para restaurar. Então Caim não poderia sentir o ciúme, nem o amor diminuído, quando Deus não aceitou a sua oferta. Caim deveria ter restaurado. O arcanjo caiu porque não respeitou Adão como mediador de Deus. Não recebeu o amor de Deus através dele. Ao invés, ele tentou tomar a posição de Adão. Essa foi a causa da segunda característica primária da natureza decaída: abandonar a posição. Para restaurar, para remover essa característica da natureza decaída, Caim, que estava na posição do arcanjo, teria que receber o amor de Deus através de Abel, que estava na posição de Adão, respeitando como mediador de Deus. Dessa forma, Caim teria mantido sua devida posição. O arcanjo saiu da sua posição, não respeitou Adão. Como a Bíblia diz que o homem foi criado para julgar aos anjos. Os anjos fazem parte de toda a criação. E no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, Deus dá a autoridade para o homem dominar sobre toda a criação, inclusive o anjo. Adão deveria dominar o arcanjo, mas quando o arcanjo levou o homem a cair, ele não guardou sua própria posição, dominando o homem decaído. Veja que quando nós olhamos para a nossa atual sociedade humana, nós podemos ver que os homens matam, roubam, prostituem, corrompem, faz guerra. O homem decaído está sob domínio de Satanás. Então veja que Caim, ele teria que remover essa natureza decaída. Por isso Deus vai colocar alguém representando o lado de Deus. Caim deveria ter tomado a posição de receber o amor de Deus através de Abel. Então Deus está colocando Caim e Abel para restaurar aquela situação antes da queda. O arcanjo caiu quando reivindicou o domínio sobre Adão e Eva, que eram seus senhores por direito. Esta foi a causa da terceira natureza decaída, inverter o domínio. Para remover essa natureza decaída, Caim, que estava na posição do arcanjo, teria que obedientemente ter submetido a Abel, que estava na posição de Adão, aceitando o domínio de Abel. Então, mais uma vez, Deus está colocando Caim numa posição que ele possa eliminar as naturezas decaídas. O arcanjo deveria ser dominado por Adão, mas ele passou a dominar. O Caim vai ser colocado numa posição de eliminar essa base da natureza decaída, se ele tivesse aceitado o domínio de Abel. A quarta natureza decaída: o arcanjo transmitiu para Eva sua vontade má, afirmando ser permissível comer do fruto. Eva, por sua vez, transmitiu essa vontade errada para Adão, levando-o a cair. Esta foi a causa da queda. Aqui surgiu a quarta característica da natureza decaída: multiplicação do mal. Então, quando o arcanjo desenvolveu dentro do seu coração o ódio, o ressentimento, o rancor, ele vai dizer para Eva que não é pecado comer, levando ela a cair. Eva, depois que ela cai, ela vai seduzir Adão com os mesmos sentimentos, usando a mesma artimanha,
A mesma sedução, essas naturezas decaídas, Adão e Eva vai multiplicar para todo ser humano. Então, com Caim, remover essa característica dessa natureza decaída de multiplicação do mal, para remover essa característica da natureza decaída, Caim, que estava na posição do arcanjo, deveria ter sido receptivo às intenções de Abel, que estava mais próximo de Deus, instruindo por Deus, em fazer a vontade de Deus. Assim, Caim deveria ter feito um fundamento para multiplicar o bem. Então, Caim tem toda a chance de eliminar essa natureza decaída. Porque a palavra de Deus, de não comer, deveria ser transmitida de Deus para Adão. Então, Deus deu o mandamento, não coma. Essa mesma palavra deveria ser transmitida para Eva. E essa mesma palavra Eva deveria ter falado para o arcanjo, no momento da sedução do arcanjo para Eva. O arcanjo transmitiu a sua palavra para Eva, de Eva para Adão. Então, multiplicando o mal, Caim deveria ter estabelecido a posição de multiplicar o bem, recebendo o bem e a vontade de Deus, através de Abel. Então, como nós podemos perceber, então, em uma existência, o corpo é Caim e a mente é Abel. O homem, todas as coisas. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Tem todas as coisas, está mais pura do que o homem. Então, tornando-se Abel. Os homens e os líderes, Satanás e Jesus. Assim também, Caim e Abel e o arcanjo e Adão. Representando, né? Quando Caim deveria ter aceitado voltar para Deus através de Abel. Então, Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim deveria pegar a sua oferta em obediência e ofertar para Deus através de Abel. Ao invés disso, Caim matou Abel. Quando Caim assassinou Abel, ele repetiu o mesmo pecado do arcanjo. Quando o arcanjo matou Adão e Eva espiritualmente, lá no jardim do Éden. Então, quando Caim matou Abel, Caim repetiu a mesma natureza decaída, e isso vai levar o fracasso da família de Adão em estabelecer o fundamento de substância. A providência da restauração de Deus, através da família de Adão, ele não pôde ser cumprido quando Caim mata Abel. Abel fez o fundamento de fé quando Abel ofereceu seu primogênito do seu rebanho de uma maneira aceitável a Deus. Ele fez o fundamento de fé. Mas o fundamento de substância, que era a união entre Caim e Abel, quando Caim tinha que trazer a sua oferta e ofertar para Deus em nome de Abel, através de Abel, Caim, se ele faz isso, teria realizado o fundamento para receber o Messias. Como nós explicamos, o fundamento para receber o Messias é fundamento de fé mais fundamento de substância. Ou seja, esses dois fundamentos juntos, a somatória dos dois, realiza o fundamento para receber o Messias. E se recebesse o Messias, poderia liquidar todo o pecado original, restaurar as três grandes bênçãos, cumprir a finalidade da criação, passar os três estágios do período de crescimento, formação, crescimento, aperfeiçoamento, entrando no direto domínio de Deus, tornando-se a substância do Adão aperfeiçoado. Mas primeiro, o pecado aconteceu porque o arcanjo matou Adão espiritualmente. Caim repetiu o mesmo erro quando matou Abel fisicamente, que era o representante de Adão. Então, não teve fundamento para receber o Messias, porque não realizou o fundamento de substância, não teve união entre os dois irmãos, então não tem fundamento para receber o Messias, não pôde receber o Messias, não liquidou o pecado original, não cumpriu a finalidade da criação, não realizou essa substância do Adão aperfeiçoado. O fundamento para o Messias é estabelecido, primeiramente, restaurando através da indenização o fundamento de fé, então estabelecendo o fundamento de substância. Com respeito às ofertas requeridas, o fundamento de fé é restaurado fazendo-se uma oferta simbólica aceitável. E o fundamento de substância é estabelecido fazendo uma oferta substancial aceitável. Então, quando se faz a oferta simbólica aceitável e a oferta substancial aceitável, se tem fundamento
para receber o Messias. Examinamos o significado e a finalidade da oferta simbólica e da oferta substancial. Devido à queda, as 3 grandes bênçãos foram perdidas. A forma de restaurá-las requer que tomemos o curso inverso. Primeiro devemos estabelecer o fundamento de fé, fazendo a oferta simbólica, a qual cumpre uma condição de indenização para a restauração de todas as coisas. Uma condição de indenização para a restauração simbólica do ser humano. Em seguida, devemos estabelecer o fundamento de substância, fazendo a oferta substancial, a qual cumpre uma condição de indenização para a restauração, primeiramente, dos filhos e então dos pais. Nesta base, podemos estabelecer o fundamento para o Messias. Então, a oferta simbólica, que é o fundamento de fé, é uma oferta simbólica, já está dizendo. Tem que ter três pontos, né? Figura central, objeto condicional e o período de tempo. Mas essa oferta simbólica é uma condição simbólica que permite restaurar todas as coisas, criação que foi perdida. Para Satanás no momento da queda. Ou como nós pensamos, Jesus está ali no jejum de 40 dias. E Satanás mostra todos os reinos desse mundo para Jesus e diz, tudo isso eu te darei. Quando ele diz tudo isso eu te darei, ele está indicando para Jesus que ele tem a posse de todas as coisas. Então, quando Adão caiu, todas as coisas caíram no domínio de Satanás. É por isso que a Bíblia diz que a criação geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, esperando o homem ideal que a domine. O fundamento de fé, essa oferta simbólica, essa condição simbólica, para restaurar todas as coisas, de volta para Deus. Restaurando todas as coisas, poderia restaurar o homem. E a oferta substancial, que é o fundamento de substância, a união de Caim e Abel, eliminando a natureza decaída, essa é uma condição substancial, que permite restaurar os filhos, Caim e Abel. A segunda bênção, multiplicar. E se restaura Caim e Abel, os filhos, era possível restaurar os pais, Adão e Eva, a primeira bênção. Então essa condição para restaurar o ser humano. Como nós vimos, o ser humano foi colocado numa posição de dominar todas as coisas. Mas, infelizmente, o homem caiu, foi dominado por Satanás. O homem ficou abaixo de todas as coisas. Podemos considerar o significado e a finalidade da oferta simbólica de 2 formas. Primeiramente, Satanás obteve o domínio sobre o mundo natural através de sua dominação sobre os seres humanos. Por esta razão, está escrito, a criação inteira está gemendo com dores de parto. Uma finalidade de se fazer a oferta simbólica de todas as coisas permite que as coisas possam ser parceiros objeto de Deus em símbolo. Isso cumpre uma condição de indenização para a restauração do mundo natural ao seu relacionamento original com Deus. Segundo, desde que os seres humanos caíram, uma posição inferior às coisas da criação, um objeto de estar diante de Deus, é preciso ir através das coisas. Isso está conforme o princípio da criação, o qual requer que alguém possa se aproximar de Deus através daquele que está mais perto dele. O homem se tornou enganoso mais do que todas as coisas. Por isso todas as coisas estão mais próximas de Deus. Então o homem tinha que fazer a oferta primeiro de todas as coisas. Por isso, Caim e Abel ofertou dos animais para Deus. A segunda finalidade para se fazer a oferta simbólica é cumprir uma condição de indenização para a restauração simbólica dos seres humanos. A oferta substancial, de outro lado, é uma oferta interna, seguindo a ordem da criação na qual Deus criou primeiro todas as coisas e mais tarde os seres humanos. Então o homem só poderia ser restaurado depois de uma oferta externa, de ofertar todas as coisas. Aí sim depois poderia fazer a oferta interna, que é o fundamento de substância. Depois que a oferta simbólica cumpre uma condição de indenização, tanto para a restauração de todas as coisas, como também para a restauração simbólica dos seres humanos, devemos fazer oferta substancial, a qual cumpre uma condição de indenização para completar a restauração dos seres humanos. Por isso era necessário. Abel fez o fundamento de fé no lugar de Adão, estabelecendo o fundamento de fé. E depois do fundamento de fé, decidiu-se a figura central. Então o fundamento de fé é um fundamento para decidir a figura central. E essa figura central foi Abel. Para a oferta mais interna, o fundamento de substância. A oferta substancial significa cumprir
a condição de indenização para remover a natureza decaída. Isso é essencial para a real restauração dos seres humanos. A oferta substancial realizada quando uma pessoa na posição de Caim honra a pessoa na posição de Abel e o coloca acima de si mesmo. A oferta substancial ela é realizada quando uma pessoa na posição de Caim se apresenta uma pessoa na posição de tipo Abel e coloca essa pessoa do tipo Abel acima de si mesmo. Então essa era o que Caim deveria ter descobrido ali naquele momento. Através disso, ambos cumprem a condição de indenização para serem restaurados como os filhos do bem. Ao mesmo tempo, é também computado como a condição de indenização para a restauração dos pais. Então, depois que restaurasse Caim e Abel, era possível restaurar também Adão e Eva. Desta maneira, a oferta substancial consuma-se como uma expectativa de Deus. Então, Deus também não poderia dizer para Caim e Abel como fazer a oferta, porque era a responsabilidade deles mesmos ali, naquele momento. Essa posição de Caim, ele tinha que descobrir a pessoa que era a figura central, ofertar a sua oferta através dele, se colocar em obediência a ele e assim eliminar a natureza decaída. Então, antes que a oferta substancial possa ser feita, a figura central da oferta, Deus pediu que Abel fizesse a oferta simbólica por duas razões. Primeiramente, para fazê-lo estabelecer o fundamento de fé no lugar de Adão, e segundo, para qualificá-lo para ser a figura central do fundamento de substância. Então, Deus colocou Abel ali para fazer, tem duas razões. Primeiro, fazer a oferta no lugar de Adão e depois qualificá-lo como a figura central do fundamento de substância, da oferta substancial. Caim deveria cumprir a condição de indenização para remover a natureza decaída. Essa era a responsabilidade de Caim, fazer a condição de indenização e remover a natureza decaída. Contudo, sua realização teria resultado no cumprimento da condição, nessa condição por toda a família de Adão. Como isto é possível? Vejamos. Deus coloca ali os dois, cada um representando um só lado, né? Caim, um lado do arcanjo, Abel, do lado de Deus. Então, se os dois, Abel fez o fundamento de fé aceitável a Deus, a oferta simbólica. Depois os dois, né, são colocados aqui no fundamento de substância, união entre os dois irmãos. Então, quando Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a oferta de Caim. Caim tinha que eliminar a natureza decaída do arcanjo. Então, ele tinha que se unir com o seu irmão, entrar em ação de dar e receber. Ofertar a sua oferta em nome de Abel, eliminando a natureza decaída. Então ele colocava nessa posição de aceitar o domínio de Abel, eliminando as 4 bases primárias da natureza decaída, restaurando os filhos. Restaurava Caim e Abel, os dois ficariam do lado de Deus. Isso permitia também restaurar os pais. Por isso que o fundamento de substância para restaurar os filhos e os pais. Então, restaurando a primeira e a segunda bênção. Se Caim tivesse submetido a Abel e cumprido a condição de indenização para remover a natureza decaída, ambos os filhos teriam sido considerados como tendo cumprido juntos a condição de indenização. Caim e Abel eram descendentes de Adão, as incorporações do bem e do mal. Se eles tivessem se desvencilhado das correntes de Satanás, cumprindo a condição de indenização para remover a natureza decaída, então Adão, seu pai, também poderia ter se separado de Satanás e estaria sobre o fundamento de substância. Assim, o fundamento para receber o Messias teria sido estabelecido pela família como um todo. Em resumo, se Caim e Abel tivessem sucesso ao fazer a oferta substancial, a condição de indenização para a restauração dos pais teria sido cumprido. Fundamento bíblico do fracasso dessa providência na família de Adão. Gênesis 4, do 6 ao 7. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que caiu o teu semblante? Se bem fizeste, haveria aceitação para ti, mas se não fizeste o bem, o pecado já à porta. E seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar.
Então veja que caiu o semblante de Caim. Caim se irou. Algo de mal ele fez. Gênesis 4:8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel e o matou. Que depois que Caim mata Abel, ele repete o mesmo erro, o mesmo pecado do arcanjo Lúcifer que matou Adão e Eva espiritualmente no Jardim do Éden. Repetindo assim o fracasso e a falha da família de Adão. Quando Caim assassinou Abel, eles reeditaram a queda, na qual o arcanjo havia assassinado espiritualmente Eva. Desnecessário dizer que eles não cumpriu a condição de indenização. Para remover a natureza decaída, eles falharam em fazer a oferta substancial. Então, nem o fundamento de substância, nem o fundamento para o Messias puderam ser estabelecidos. A providência da restauração da família de Adão foi adiada. Então, Caim mata Abel, repetiu o mesmo erro, mesmo fracasso. Você não realizou o fundamento de substância, não tem fundamento para receber o Messias não vem, não pode restaurar a família de Adão. A família de Adão terminou em fracasso. O Messias não pôde vir. A providência da restauração se prolongou. Veja que era tão fácil, se eles tivessem recebido o Messias dentro da família de Adão, restaurar um grupo pequeno de pessoas. Era muito mais fácil do que restaurar os bilhões hoje. Então Deus tensionava cumprir toda a sua providência da restauração dentro da família de Adão. Então as lições que nós podemos aprender. A falha na providência da restauração de Deus na família de Adão nos ensina algo sobre a predestinação condicional de Deus para o cumprimento de sua vontade e seu absoluto respeito pela porção da responsabilidade humana. Então Deus, Ele predestina o cumprimento de sua vontade, mas Ele respeita muito a parte que o ser humano deve fazer. Desde a criação, Deus predestinou que sua vontade fosse completada, baseado na condição do cumprimento da porção de responsabilidade de Deus e da porção de responsabilidade humana. Em segundo lugar, mesmo após Caim ter matado Abel, Deus iniciou um novo capítulo de sua providência, estabelecendo Sete no seu lugar de Abel. Então veja que quando Caim matou Abel, porque a vontade de Deus era absoluta, Deus vai dar um terceiro filho para Adão e Eva em lugar de Abel. Isso mostra-nos que Deus havia predestinado absolutamente que sua vontade seria um dia cumprida, mesmo sendo condicional. Sua predestinação, então Deus respeita a porção da responsabilidade do ser humano. Deus predeterminou absolutamente que Abel fosse bem sucedido como figura central. O que nós aprendemos aqui da família de Adão é que para realizar a vontade de Deus, para cumprir toda a providência de Deus, Deus predestina a sua vontade e o cumprimento de sua vontade 100%. Mas desses 100% tem 95% de responsabilidade de Deus e 5% do homem. Deus não podia instruir Caim e Abel sobre como oferecer o sacrifício, porque a decisão de Caim de oferecer ou não o sacrifício através de Abel era a sua própria porção de responsabilidade. Então a predestinação da vontade de Deus é absoluta quando alguém não cumpre a responsabilidade. E por quê? Com relação ao homem é relativo, ela vai ser substituída por outro, e aí Abel é substituído por Sete. Quando Abel falhou em cumprir sua própria porção de responsabilidade, Deus estabeleceu Sete em seu lugar para realizar a vontade que é absoluta. Assim, em terceiro lugar, através das ofertas de Caim e Abel, Deus ensina-nos que o homem decaído deve constantemente procurar por uma pessoa tipo Abel. Honrar, obedecer, seguir. Só assim o homem decaído pode realizar a vontade de Deus. Mesmo sem compreender todos os aspectos da providência, se o homem, ao encontrar uma figura tipo Abel, honra e coloca-se numa posição de ser dominado por ele, pode realizar a vontade de Deus. Então, qualquer homem decaído pode
cumprir a vontade de Deus quando encontrar alguém do tipo Abel e unir em completa submissão. Por causa da falta de fé do homem, a providência idêntica da família de Adão tem repetido até os dias de hoje. O curso também da família de Adão persiste como nosso próprio curso até os dias de hoje. A família de Adão, ela é uma lição viva que nos mostra o curso típico a seguir. Assim, se a família de Adão tivesse cumprido a sua responsabilidade, eles teriam recebido o Messias. Recebendo o Messias, liquidaria o pecado original, realizaria a finalidade da criação, cumprindo as 3 grandes bênçãos, e realizaria o reino dos céus aqui na terra, cumprindo a finalidade da criação, realizando a vontade de Deus. Quando Caim matou Abel, a família de Adão terminou em fracasso. E aí essa providência da restauração se prolongou até os dias de hoje. 1600 anos depois de Adão, Deus vai chamar um outro personagem, que é Noé. Então, a nossa próxima conferência é a providência da restauração, centralizado na família de Noé. Bom, muito obrigado. Até a nossa próxima conferência.